A antiga cidade de Mileto foi palco de um dos primeiros gritos de liberdade contra o vasto Império Persa. Essa revolta, que começou como uma faísca de resistência, levou a uma onda de conflitos que mudariam o mundo antigo. Hoje, vamos explorar a revolta de Mileto e sua importância na história. Para entender a revolta de Mileto, precisamos voltar ao final do século VI a.C., quando o Império Persa, sob o governo dos reis Ciro, Cambises e depois Dario, estava em plena expansão. Com uma administração eficaz e uma força militar formidável, o império se estendia da Índia até o Egito e a Ásia Menor. Essa vasta extensão de terras incluía diversos povos, cada qual com suas próprias culturas, idiomas e tradições, todos agora sob o domínio persa. A Ásia Menor, onde ficava Mileto, era habitada por várias cidades-estado gregas, conhecidas como cidades junicas. Essas cidades tinham laços culturais e comerciais profundos com a Grécia continental, mas eram politicamente independentes. Mileto, em particular, era uma das mais influentes e prósperas. Ela havia se tornado um centro comercial de destaque, conhecida por sua riqueza, sua marinha e por ser um polo intelectual, atraindo filósofos como Tales e Anaximandro. Mas, com a chegada do domínio persa, essas cidades perderam parte de sua autonomia. A ocupação persa trouxe novas imposições, como o pagamento de tributos e a instalação de tiranos locais leais aos persas para governar as cidades. Isso gerou um crescente descontentamento entre os gregos junicos, que, acostumados com maior liberdade, agora se viam obrigados a seguir as ordens do grande rei. Além disso, o Império Persa, que controlava uma diversidade de povos, mantinha um rígido sistema de administração, no qual as satrapias, ou províncias, eram governadas por sátrapas, funcionários nomeados pelo rei que garantiam o pagamento de tributos e reprimiam revoltas com severidade. Dario, que governava nesse período, era conhecido tanto por sua habilidade administrativa quanto por sua ambição expansionista. Ele buscava consolidar seu controle sobre todas as regiões do império, especialmente as mais próximas da Grécia. Embora incentivasse uma certa tolerância cultural entre seus súditos, Dario não permitia dissidência e esperava obediência total. Seu domínio sobre as cidades gregas da Ásia Menor não era apenas uma questão de poder territorial, mas também um ponto estratégico e comercial importante para controlar as rotas que ligavam o Oriente ao Ocidente. Enquanto isso, as cidades-estado da Grécia continental, como Atenas e Esparta, observavam essa expansão com crescente preocupação. Elas temiam que, após dominar a Ásia Menor, os persas pudessem se voltar contra a Grécia continental. Esse contexto de inquietação fez com que a revolta junica se tornasse um evento ainda mais significativo para os gregos, pois foi um dos primeiros embates entre o mundo grego e o poderoso Império Oriental. Assim, quando Aristágoras, de Mileto, decidiu levantar as armas contra o domínio persa, ele tocou numa ferida já aberta e despertou sentimentos de liberdade e resistência que ecoaram em toda a região. É nesse cenário de tensões e aspirações por liberdade que a revolta de Mileto começou a se desenrolar. Vamos agora entender como Aristágoras deu início ao conflito e como ele conseguiu atrair apoio para essa ousada resistência contra o Império Persa. A revolta de Mileto foi provocada por uma série de fatores políticos, econômicos e pessoais que se combinaram para criar um cenário explosivo. Em primeiro lugar, a insatisfação com o domínio persa vinha crescendo há anos entre as cidades junicas. Acostumadas a uma maior liberdade, essas cidades se viam agora sob o controle de tiranos impostos pelos persas, que restringiam sua autonomia e exigiam pesados tributos. Essa submissão forçada foi especialmente difícil para os gregos, que valorizavam o conceito de autonomia política, uma ideia profundamente enraizada em suas sociedades. Entre as cidades junicas, Mileto era uma das mais prósperas e influentes. Ela possuía um porto movimentado e fortes laços comerciais com outras regiões do Mediterrâneo. No entanto, a tributação persa pesava cada vez mais sobre a economia local, gerando insatisfação entre os comerciantes e os cidadãos que viam seus lucros diminuírem para sustentar o poder persa. Além disso, muitos jônios acreditavam que suas contribuições e lealdade não eram recompensadas adequadamente pelos persas, o que os fazia se sentir explorados e marginalizados dentro do império. Nesse cenário, surge a figura de Aristágoras, tirano de Mileto. Inicialmente um aliado do Império Persa, Aristágoras buscava manter sua posição de poder e ao mesmo tempo proteger os interesses da cidade.
Em 500 a.C., Aristágoras se envolveu em um projeto ambicioso: ajudar os persas a conquistar a ilha de Naxos. Essa conquista prometia prestígio e riqueza para Mileto, mas também consolidaria Aristágoras como um governante bem-sucedido aos olhos dos persas. No entanto, a campanha contra Naxos foi um desastre. Combinando erros de estratégia e má sorte, Aristágoras e os persas falharam na tentativa de tomar a ilha, desperdiçando recursos e gerando uma grande dívida. Aristágoras temia que, devido ao fracasso, perderia o apoio persa e sua posição em Mileto. Sentindo-se ameaçado e procurando uma maneira de redimir sua imagem, ele percebeu que poderia usar o crescente descontentamento dos gregos junílicos a seu favor. Foi assim que Aristágoras passou de colaborador dos persas a líder da revolta. A decisão de Aristágoras de se rebelar não foi impulsiva. Ele sabia que os jônios estavam descontentes com os impostos e a perda de autonomia, e viu nisso uma oportunidade. Ele também compreendia que, sozinho, Mileto teria poucas chances de sucesso. Por isso, Aristágoras procurou o apoio de outras cidades junílicas e até da Grécia continental. Ele reuniu os líderes das cidades junílicas e apresentou o plano para uma rebelião em massa contra o domínio persa. Foi assim que, pouco a pouco, conseguiu unir várias cidades em torno da causa. Além de buscar o apoio das cidades junílicas, Aristágoras viajou até Atenas e Erétria, onde apelou para o senso de solidariedade entre os gregos. Ele argumentou que a revolta junílica era uma luta pela liberdade de todos os gregos, e que o domínio persa poderia se expandir para além da Ásia Menor e ameaçar também a Grécia continental. Essa retórica encontrou eco em Atenas e Erétria, que decidiram enviar ajuda em forma de navios e tropas. Para os atenienses, essa era uma oportunidade não apenas de apoiar os jônios, mas também de conter a ameaça persa antes que ela se aproximasse de suas próprias fronteiras. Assim, a revolta de Mileto foi desencadeada por uma combinação de ambições políticas e econômicas, desejo de autonomia e o espírito de unidade entre os gregos. Aristágoras usou o fracasso da campanha de Naxos como catalisador, mobilizando os ressentimentos e esperanças dos gregos contra o Império Persa. A partir daí, o conflito tomaria uma proporção inesperada, culminando na famosa revolta junica. Com o apoio das cidades junílicas e a ajuda de Atenas e Erétria, a revolta estava pronta para começar. Com o apoio das cidades junílicas e a ajuda de Atenas e Erétria, Aristágoras estava pronto para iniciar o levante contra o Império Persa. Ele conseguiu mobilizar um exército considerável, formado por soldados de Mileto e das cidades junílicas, e com o reforço de cerca de 25 navios de guerra enviados por Atenas e Erétria. Em 499 a.C., a revolta começou oficialmente, com o ousado ataque contra um dos principais símbolos do poder persa na região, a cidade de Sardes. Sardes era a capital da satrapia persa da Lídia, uma cidade rica e bem fortificada, que simbolizava a presença do grande rei Dario na Ásia Menor. Aristágoras e os líderes junílicos decidiram que um ataque direto a Sardes não só atrairia a atenção de outros gregos para a causa da revolta, mas também poderia abalar a confiança dos persas e encorajar mais cidades a se unirem ao movimento. Com uma força combinada de hoplitas e outros soldados gregos, os rebeldes marcharam para Sardes. Ao se aproximarem da cidade, eles conseguiram romper as defesas externas e entrar na área comercial. No entanto, o satrapa persa, Artáfernes, e seus homens recuaram para a cidadela da cidade, uma fortaleza situada em uma colina alta e muito bem defendida. O exército grego tentou avançar, mas não conseguiu tomar a cidadela, que resistiu bravamente. Durante o cerco, um incêndio irrompeu na área comercial da cidade, e logo as chamas se espalharam, destruindo boa parte de Sardes. As fontes antigas não concordam sobre como o fogo começou. Alguns dizem que foi acidental, enquanto outros sugerem que os gregos, frustrados por não conseguirem capturar a cidadela, atearam fogo deliberadamente como forma de represália. Independentemente da origem, o incêndio de Sardes foi um momento decisivo, pois transformou a revolta em um ataque aberto e destrutivo contra o império. A notícia do incêndio em Sardes se espalhou rapidamente. Para o mundo grego, foi um símbolo de resistência contra o poder persa, inspirando outras cidades a se unirem à revolta. Mas, para o rei Dario, foi uma provocação intolerável. Ao saber que Sardes havia sido saqueada e incendiada, Dario ficou profundamente irritado e, de acordo com as fontes antigas, ele jurou vingança contra os gregos, especialmente Atenas,
que havia apoiado a revolta enviando tropas e navios. Dizem que ele ordenou a um servo que todos os dias lhe lembrasse: Senhor, lembre-se dos atenienses. Após o ataque a Sardes, os gregos junicos recuaram, cientes de que uma resposta persa devastadora viria em breve. Mesmo com o incêndio de Sardes, os jônios enfrentariam grandes dificuldades em manter a união e organizar suas forças. Aristágoras, que havia liderado o ataque, sabia que a situação agora era de vida ou morte, e que a retaliação persa seria implacável. Ele começou a preparar a defesa das cidades junicas, mas também incentivou outras regiões a se rebelarem, ampliando a escala do conflito. Mas as forças persas eram vastas e organizadas. Dario logo enviou exércitos para retomar o controle sobre as cidades rebeldes, começando um período de violentos confrontos por toda a Jônia. Embora algumas batalhas iniciais tenham favorecido os gregos, os persas rapidamente passaram a dominar o conflito, impondo sua força militar e punindo severamente qualquer cidade que ousasse resistir. O ataque a Sardes e a subsequente repressão persa marcaram o início de uma das primeiras grandes revoltas contra o Império Persa. Apesar dos esforços dos jônios e da ajuda de Atenas e Erétria, a revolta encontraria sérias dificuldades, enquanto o Império Persa utilizava seus vastos recursos para sufocar o movimento de rebeldia. Embora o ataque a Sardes tenha sido um ato audacioso, a resposta persa foi implacável e brutal. A revolta de Mileto estava apenas começando, mas a sorte dos jônios já estava em perigo. A resposta do Império Persa à revolta não tardou. Quando o rei Dario soube da destruição de Sardes, sua determinação em esmagar os rebeldes se fortaleceu. Para ele, a revolta das cidades junicas não era apenas uma afronta ao seu governo, mas também uma ameaça à integridade de seu vasto império. Dario estava decidido a punir exemplarmente aqueles que haviam ousado desafiar sua autoridade, e assim começou a organizar uma expedição de retaliação. Dario sabia que a força do Império Persa residia em sua capacidade de reunir vastos recursos e tropas de diferentes partes do império. Ele ordenou que várias satrapias da Ásia Menor e do Oriente Médio fornecessem soldados e suprimentos, reunindo uma grande coalizão de forças para esmagar os rebeldes. A estratégia era clara: atacar as cidades junicas individualmente, sufocando a revolta cidade por cidade e garantindo que nenhuma delas tivesse chance de resistir. O comandante persa escolhido para liderar essa expedição foi o experiente general Artáfernes, que também era sátrapa da Lídia e conhecia bem a região. Artáfernes coordenou o envio de tropas terrestres e uma frota naval para cercar as cidades rebeldes por terra e pelo mar, garantindo que nenhuma cidade tivesse acesso a reforços ou suprimentos. Ao lado dele estava o almirante Deatis, que liderava a força naval e que desempenharia um papel crucial nas batalhas marítimas. As cidades junicas, apesar de terem formado uma aliança inicial, tinham dificuldade em manter uma coordenação eficaz. Sem um comando centralizado e com divergências entre os líderes locais, as cidades acabaram se tornando alvos isolados. A primeira cidade a sofrer o ataque persa foi Éfeso, onde ocorreu uma das primeiras grandes batalhas da repressão persa. Os jônios, junto com suas forças aliadas de Atenas e Erétria, tentaram resistir, mas foram derrotados. Essa vitória inicial deu ao Império Persa o ímpeto para avançar ainda mais. Após a vitória em Éfeso, Artáfernes e Datis partiram para outras cidades junicas, como Teos, Clazomenas e Priene, que foram atacadas e punidas com brutalidade. A cada cidade conquistada, os persas confiscavam propriedades, prendiam ou executavam os líderes locais e reforçavam a presença militar para evitar novos focos de resistência. O objetivo de Dario não era apenas recuperar o controle, mas enviar uma mensagem clara: a desobediência ao império traria consequências devastadoras. Finalmente, após várias vitórias consecutivas, as forças persas se concentraram em Mileto, a cidade que havia iniciado a revolta. Mileto era o coração do movimento de resistência, e sua queda representaria o golpe final na revolta junica. Sabendo da importância estratégica e simbólica de Mileto, os persas reuniram um grande exército e uma poderosa frota para cercar a cidade por completo, impedindo qualquer tentativa de fuga ou de auxílio externo. Em 494 a.C., a batalha decisiva aconteceu no mar, perto de Lade, uma pequena ilha próxima a Mileto. Os jônios, sabendo que Mileto estava em perigo, reuniram uma frota para tentar romper o bloqueio persa. No entanto, apesar do grande número de navios jonicos,
a aliança foi abalada por desorganização e rivalidades internas. Durante a batalha, várias cidades junicas retiraram suas forças, deixando a linha de defesa fragilizada e permitindo que a frota persa destruísse os navios restantes. Com a derrota naval em Lade, a queda de Mileto era inevitável. Cercada e sem apoio, a cidade foi invadida pelas forças persas. Mileto foi devastada, suas muralhas foram derrubadas, a população foi capturada e muitos dos cidadãos foram mortos ou vendidos como escravos. Para os persas, essa destruição foi um aviso para todas as outras cidades. O poder do império era inquestionável, e qualquer tentativa de rebelião seria severamente punida. Após a queda de Mileto, Dario restabeleceu o controle sobre a região e instalou novos tiranos leais ao império nas cidades junicas, garantindo que não houvesse mais resistência. A revolta junica havia sido brutalmente suprimida, mas seu impacto ressoaria por toda a Grécia. O apoio de Atenas e Erétria à revolta não foi esquecido por Dario, que agora planejava uma vingança contra essas cidades, um plano que resultaria nas Guerras Médicas, um dos conflitos mais icônicos entre o mundo grego e o Império Persa. A revolta de Mileto terminou em tragédia para os jônios, mas também marcou o início de um novo capítulo de confrontos entre a Grécia e a Pérsia. A revolta junica terminou em uma derrota devastadora para as cidades junicas e com uma repressão feroz por parte do Império Persa. No entanto, as consequências desse levante iriam muito além da queda de Mileto e da devastação de várias cidades. As marcas deixadas pela revolta moldariam a política e as relações entre gregos e persas nas décadas seguintes, resultando em um conflito muito maior, as Guerras Médicas. Primeiramente, o fim da revolta junica representou a consolidação definitiva do controle persa sobre a Jônia. Dario, decidido a impedir novas rebeliões, implementou uma série de medidas para fortalecer o domínio sobre as cidades gregas da Ásia Menor. Ele substituiu vários governantes locais por tiranos leais ao império, garantindo que os líderes das cidades estivessem comprometidos com os interesses persas. Além disso, ele reforçou a presença militar na região, instalando guarnições permanentes para intimidar qualquer tentativa de insurreição futura. A repressão teve um impacto profundo nas cidades junicas. A destruição de Mileto, que havia sido uma das mais prósperas e influentes cidades da Jônia, foi um golpe simbólico. Muitos cidadãos milesianos foram vendidos como escravos, enquanto outros foram deportados para diferentes partes do império, espalhando o trauma da derrota. A economia da Jônia foi profundamente afetada, com muitas cidades levando décadas para se recuperar completamente da devastação e da perda de autonomia. Entretanto, a revolta também teve um efeito inesperado sobre o próprio Império Persa. O levante jônico expôs a vulnerabilidade das satrapias mais distantes do núcleo do império, ressaltando a necessidade de centralizar o poder e de manter um controle mais rígido sobre as regiões periféricas. Para Dario, a revolta junica foi um alerta, mostrando que a lealdade das populações subjugadas não poderia ser garantida apenas por meio de tributos e da presença de tiranos locais. Ele passou a reforçar a comunicação e o transporte militar entre as satrapias para reagir mais rapidamente a futuros conflitos. Por outro lado, a revolta junica teve um impacto significativo sobre as cidades-estado gregas fora da Ásia Menor, especialmente Atenas. Os atenienses, ao enviar navios e tropas para apoiar a revolta, demonstraram uma postura de desafio direto ao poderio persa. Para Dario, essa intervenção foi uma ofensa pessoal. Ele não esqueceu o envolvimento de Atenas e Erétria. Em sua mente, a vingança contra essas cidades era apenas uma questão de tempo. Dario então iniciou uma série de preparativos para uma expedição punitiva contra a Grécia continental. Ele ordenou que fossem recrutadas tropas de várias partes do império, e começou a reunir uma frota para transportar as forças através do mar Egeu. Esse planejamento levou à Primeira Guerra Médica, que culminou na famosa Batalha de Maratona em 490 a.C. Embora a revolta junica tenha sido sufocada, ela plantou a semente de um conflito ainda maior, transformando a relação entre gregos e persas em uma luta pela liberdade e pela sobrevivência de ambos os lados. Por fim, a revolta de Mileto teve um impacto duradouro na mentalidade e na identidade dos gregos, tanto nas colônias quanto nas cidades-estado da Grécia continental. Ela marcou o início de uma consciência coletiva sobre a oposição entre o mundo grego e o Império Persa, consolidando um senso de união entre as cidades gregas, que antes estavam divididas por rivalidades internas. Atenas, especialmente,
começou a ver a Pérsia não apenas como uma ameaça externa, mas como o símbolo de uma tirania opressora que precisava ser combatida. Esse sentimento de união e resistência contra o domínio estrangeiro se intensificaria nas décadas seguintes, formando a base para as alianças que lutariam nas guerras médicas. Com isso, a revolta jônica pode ser vista como o primeiro capítulo de uma narrativa épica, na qual os gregos defenderiam sua independência e criariam um legado de liberdade que inspiraria gerações futuras. Em resumo, a revolta de Mileto foi um evento trágico para as cidades da Jônia, que sofreram duras consequências por seu ato de rebeldia. Mas ela também foi o ponto de partida para uma era de resistência contra a opressão e para a construção de uma identidade grega coletiva. O choque entre gregos e persas, iniciado com a revolta, desencadearia uma série de eventos que culminariam nas guerras médicas, onde as cidades-estado gregas se uniriam para lutar pela liberdade contra um império que parecia invencível. A revolta jônica terminou em derrota, mas o espírito de resistência contra o domínio estrangeiro plantado ali floresceria e definiria o destino da Grécia por séculos. Nos próximos vídeos, vamos explorar o desenrolar dessa história e acompanhar os heróis gregos que enfrentaram a força esmagadora do Império Persa. Obrigado por assistir. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre a história do mundo antigo.